Imagine uma jovem cheia de vida, com um futuro promissor pela frente, aproveitando suas férias de inverno na cidade onde cresceu, cercada de amigos e família. Agora, imagine que, em uma noite que parecia comum, ela simplesmente desaparece do sofá onde dormia, sem deixar rastros claros, apenas alguns sinais perturbadores que lançam uma sombra de mistério e medo. Este é o caso de Brianna Denison, uma estudante universitária de 19 anos cujo sumiço, em janeiro de 2008, abalou a pequena cidade de Reno, Nevada. O que começou como uma busca desesperada por uma garota adorada por todos logo se transformou em uma investigação complexa, repleta de evidências enigmáticas, testemunhas inesperadas e uma caçada que mobilizou uma comunidade inteira. Brianna Zunino Denison veio ao mundo no dia 29 de março de 1988, em Reno, Nevada, uma cidade conhecida como a maior cidade pequena do mundo. Era a filha mais velha de Jeff e Bridget Denison e tinha um irmão caçula chamado Brighton. A família era unida, e os pais faziam de tudo para dar aos filhos uma vida confortável e tranquila, mas nem tudo foi fácil para eles. Sua mãe, Bridget, deu a ela o apelido carinhoso de Breeze, porque Brianna parecia um sopro de ar fresco em um dia quente de verão. Esse nome combinava perfeitamente com quem ela era, uma jovem espirituosa, confiante e cheia de amor para dar. Quem a conhecia dizia que ela tinha uma energia radiante, capaz de iluminar qualquer lugar, e era muito querida por sua família e amigos. Brianna tinha um jeito especial de fazer amizade fácil e deixar as pessoas à vontade ao seu redor. Parte da infância dela foi vivida em Mendocino, na Califórnia, cidade natal de Bridget, mas ela também teve uma experiência única aos 9 anos, quando morou por um ano em Roma, na Itália, com a família. Esse tempo no exterior abriu as portas para sua paixão por viagens. Ao longo da vida, ela visitou lugares como México, Jamaica, Havaí, Japão, Egito, Áustria e França, sempre curiosa para explorar o mundo. Essa vontade de conhecer coisas novas era uma marca forte dela. Mas nem tudo foi aventura e leveza na vida de Brianna. Quando tinha apenas 6 anos, em 1994, seu pai, Jeff, enfrentou uma investigação federal por desfalque e acabou tirando a própria vida aos 34 anos. Foi um golpe duro para a família. Bridget ficou sozinha com os 2 filhos pequenos, mas contou com a ajuda de tias, tios, primos e amigos próximos para criá-los. Apesar da perda, Brianna cresceu em um lar estável e cheio de carinho, o que moldou sua força e seu jeito amoroso. Ela tinha paixões bem definidas. Amava praias, tanto que decorou seu quarto com palmeiras e luminárias em forma de abacaxi para manter aquele clima que adorava. Também era louca por animais, especialmente seu cachorro collie chamado Ozzy, que era seu melhor amigo de 4 patas. Crianças eram outra paixão dela, e Brianna tinha um lado espiritual que a fazia enxergar a vida com sensibilidade e esperança. A educação sempre foi importante para ela. Em 2006, Brianna se formou na Reno High School, em sua cidade natal, e estava animada para dar o próximo passo. Decidiu estudar psicologia infantil na Santa Barbara City College, na Califórnia, a 832 quilômetros de casa. A escolha não foi por acaso. Depois de perder o pai, ela passou por acompanhamento psicológico que a ajudou a superar o luto, e agora queria ajudar outras crianças a enfrentarem seus próprios desafios. Mesmo estando tão longe, Brianna nunca perdeu o contato com a família. Falava com a mãe todos os dias, seja por ligação ou mensagem, e era um apoio constante para o irmão Brighton, dando conselhos e ouvindo ele desabafar sobre a vida em casa. Depois da morte do pai, os 3, Bridget, Brianna e Brighton, formaram um trio inseparável, e ela fazia questão de manter esse laço forte, mesmo com a distância da faculdade. Em janeiro de 2008, Brianna, com 19 anos, aproveitou as férias de inverno da faculdade para voltar a Reno, Nevada, sua cidade natal. Ela estava animada para rever a família e curtir um evento especial com amigos, o Festival de Salboar de SWAT 72, marcado para sábado, 19 de janeiro. Era uma chance de aproveitar o clima de inverno e se reconectar com as pessoas que faziam parte da sua vida antes de se mudar para a Califórnia. Brianna era uma jovem responsável e cuidadosa. Antes de sair, ela mostrou à mãe, Bridget, uma lista detalhada dos eventos que pretendia participar naquela noite. Entre os planos estava uma festa no Sands Regency Casino Hotel, na North Arlington Avenue, em Reno, e um show em Swall Valley, um resort a cerca de 67 quilômetros da cidade. Ela deixou claro quem estaria com ela e o que fariam, garantindo que a mãe soubesse exatamente onde ela estaria. Esse cuidado mostrava o quanto ela valorizava a confiança da família,
mesmo estando tão empolgada para sair. Como as festas iriam até tarde, Brianna decidiu não voltar para a casa da mãe depois do evento. Em vez disso, optou por dormir na casa de uma amiga próxima, Kate Hunter, também de 19 anos. Hunter morava em um sobrado simples perto da Universidade de Nevada, um lugar que ficava no campus e era comum entre estudantes. O sobrado tinha só um quarto, que Hunter dividia com uma colega de quarto, mas Brianna não se importou em ficar na sala. Era uma solução prática para aproveitar a noite sem se preocupar com o trajeto de volta para casa. Na noite de sábado, tudo começou como planejado. Brianna, Hunter e um grupo de amigos foram ao Sands Regency Casino Hotel, onde uma festa animada estava acontecendo. De lá, pegaram um ônibus com outros universitários para o festival em Swall Valley, parte de um pacote especial para estudantes que custava $300. Foi uma noite cheia de música, dança e diversão. Depois do evento, já bem tarde, eles voltaram ao cassino e decidiram estender a noite no Mel's Diner, um restaurante dentro do hotel. Ali, pediram milkshakes e petiscos como mussarela sticks, aproveitando até as 4 horas da manhã para conversar e rir, típica vibe de uma saída entre amigos. Sem carro próprio, Brianna e Hunter precisaram de uma carona para voltar ao sobrado. Alguns amigos que estavam com elas no festival se ofereceram para levá-las. Por volta das 4h30, os rapazes estacionaram em frente à casa e esperaram até ver as duas entrarem antes de ir embora. O sobrado era pequeno e o único quarto já estava ocupado por Hunter e sua colega. Então, Brianna se acomodou no sofá da sala. Hunter, querendo que ela ficasse confortável, pegou 2 cobertores, um travesseiro e até um ursinho de pelúcia para fazer companhia à amiga. Era um gesto simples, mas que mostrava o carinho entre elas. Antes de dormir, Brianna pegou o celular para trocar mensagens com seu namorado, Cameron, que estudava em Oregon. Era por volta das 4h26 quando eles conversaram. Cameron ficou um pouco chateado por ela ter saído para festejar, e os dois discutiram brevemente. Mas logo a conversa terminou, e ela se preparou para descansar. Enquanto isso, Hunter subiu para o quarto com seu cachorro e trancou a porta, um hábito que ela tinha. Já a porta da frente da casa, que dava direto para a sala onde Brianna estava, ficou destrancada. Isso não era incomum na área universitária. Muitos moradores achavam o lugar seguro e não viam necessidade de trancar tudo, confiando na tranquilidade do bairro. Era só mais uma noite normal, ou pelo menos parecia ser. No domingo, 20 de janeiro de 2008, o dia começou como qualquer outro na casa de Kate Hunter. Por volta das 9 horas da manhã, Hunter acordou depois de uma noite longa e desceu do quarto para preparar o café da manhã. Ao passar pela sala, onde Brianna tinha dormido, ela percebeu algo estranho. O sofá estava vazio. Brianna não estava lá. Olhando ao redor, Hunter viu que todos os pertences da amiga ainda estavam na casa. A bolsa com documentos, o celular, as roupas que ela usava na noite anterior e até os sapatos. Nada parecia ter sido levado por Brianna, o que tornava sua ausência ainda mais confusa. O que chamou a atenção de Hunter em seguida foram os sinais preocupantes deixados no local. No travesseiro que Brianna usou para dormir, havia uma mancha de rímel misturada com pequenas gotas de sangue. Um dos 2 cobertores que ela tinha recebido estava no sofá, mas o outro estava no chão da cozinha, perto da porta dos fundos, como se tivesse sido arrastado até lá. Nesse cobertor, também havia algumas gotas vermelhas que pareciam sangue. Para completar o cenário estranho, o ursinho de pelúcia que Hunter tinha emprestado para a amiga simplesmente não estava mais lá, havia desaparecido junto com Brianna. Sem entender o que estava acontecendo, Hunter começou a procurar pela casa. Subiu as escadas, bateu nas portas do quarto e de outros cômodos, mas não encontrou nenhum sinal dela. Ninguém na casa, nem Hunter, nem sua colega de quarto, tinha ouvido barulhos estranhos durante a noite. Até o cachorro de Hunter, que costumava dormir com ela no quarto, não latiu ou deu qualquer alerta. O silêncio da madrugada tornava tudo ainda mais inquietante. Desesperada, Hunter pegou o telefone e ligou para os pais de Brianna, Jeff e Bridget, contando o que viu e dizendo que não fazia ideia de onde a amiga estava. A última vez que ela tinha visto Brianna foi às 4h30, quando subiu para dormir, deixando-a confortável no sofá. A notícia caiu como um choque para a família de Brianna. Eles não perderam tempo e acionaram a polícia imediatamente. Em poucos minutos, os primeiros policiais chegaram ao sobrado na 1395 McKay Court, perto da Universidade de Nevada. Enquanto Hunter explicava o que tinha acontecido,
a tensão no ar só aumentava. Aquele seria o começo de algo muito maior do que qualquer um ali podia imaginar. Quando os policiais chegaram, começaram a analisar a casa com cuidado. Logo de cara, notaram que não havia sinais de arrombamento. As portas e janelas de vidro estavam intactas, sem marcas de força. Também não havia bagunça na sala que sugerisse uma briga ou luta. Isso levantou uma questão: como Brianna tinha saído dali? Eles sabiam que ela estava vestindo apenas uma camiseta e uma calça de moletom quando foi dormir, e seus sapatos continuavam na casa. Era inverno em Reno, com neve lá fora, e ninguém sairia descalço no frio por vontade própria. A ideia de que ela tinha deixado o lugar sozinha parecia cada vez menos provável. As evidências encontradas no local começaram a contar uma história mais sombria. Um dos cobertores ainda estava no sofá, mas o outro, encontrado na cozinha perto da porta dos fundos, tinha gotas de sangue que chamaram a atenção dos investigadores. O travesseiro era ainda mais revelador. Além do sangue do rímel, havia saliva, muco e marcas de mordida. Para a polícia, isso sugeria que alguém poderia ter pressionado o travesseiro contra o rosto de Brianna, talvez para silenciá-la ou até sufocá-la. Cada detalhe apontava para algo violento e inesperado. A perícia foi mais fundo e coletou mais pistas. Na maçaneta da porta dos fundos, encontraram DNA masculino, mas ele não pertencia a ninguém que morava na casa ou frequentava o lugar regularmente. Além disso, os investigadores acharam 14 impressões digitais e 8 amostras de DNA espalhadas pela casa. Todas foram analisadas, mas nenhuma delas bateu com pessoas já registradas no banco de dados da polícia. Quem quer que tivesse estado ali era um desconhecido para o sistema, o que tornava a busca ainda mais difícil. Um vizinho, Daniel Pittman, trouxe uma informação que jogou luz sobre o caso. Ele morava perto do sobrado e contou que, por volta das 5 horas daquela madrugada, viu uma sombra mexendo nas maçanetas e janelas da casa de Hunter. Na hora, ele não deu muita importância. Era uma área cheia de universitários, e depois de um festival como o SWAT 72, ele achou que podia ser só um estudante bêbado tentando entrar na casa errada ou alguém que esqueceu as chaves. Por isso, não chamou a polícia nem investigou. Agora, esse detalhe parecia ser uma peça crucial do quebra-cabeça. Com base em tudo isso, a polícia começou a formar uma ideia do que tinha acontecido. A porta da frente, que ficou destrancada, tinha vidros sem cortinas ou persianas, permitindo que qualquer um que passasse na rua visse Brianna dormindo no sofá. A teoria inicial era clara. Alguém aproveitou essa vulnerabilidade, entrou na casa sem fazer barulho e levou Brianna enquanto ela dormia, entre as 4h30, quando Hunter a viu pela última vez, e às 9h, quando acordaram. O silêncio do cachorro e a ausência de sinais de luta só reforçavam a sensação de que o invasor agiu rápido e sem ser notado. A investigação estava apenas começando, mas o cenário já era de tirar o fôlego. Na segunda-feira, 21 de janeiro de 2008, menos de 24 horas após o desaparecimento de Brianna, a cidade de Reno se transformou em um grande esforço coletivo para encontrá-la. A polícia local não estava sozinha nessa missão. O FBI entrou em cena trazendo recursos e experiência para ajudar na busca. Junto com eles, cerca de 1.700 voluntários se juntaram, formando uma força impressionante determinada a trazer Brianna de volta. Eles cobriram uma área enorme, cerca de 260 km², vasculhando cada canto possível ao redor da cidade. Isso incluía as montanhas geladas que cercam Reno, as linhas de trem que cortam a região e até as margens do rio Truckee, onde a correnteza fria podia esconder pistas. Era inverno, e o terreno difícil, coberto de neve, tornava o trabalho ainda mais desafiador, mas ninguém desistiu. A comunidade de Reno mostrou um apoio que ia além dos voluntários nas buscas. Até a primeira-dama de Nevada, Dawn Gibbons, fez questão de participar, aparecendo em público para ajudar a organizar os esforços e dar força às equipes. O caso tocou o coração de muita gente, e os moradores encontraram uma forma especial de demonstrar isso. Começaram a usar fitas azuis, a cor favorita de Brianna, amarradas em árvores, postes e cartazes espalhados pela cidade. Esses cartazes tinham a foto dela, uma descrição simples e um pedido urgente para que qualquer um com informações entrasse em contato. Era uma maneira de manter a esperança viva e lembrar a todos que ela ainda estava por aí, precisando ser encontrada. Enquanto as buscas aconteciam, os investigadores trabalhavam nos bastidores com as evidências coletadas na casa de K.T. Hunter. Os testes de laboratório trouxeram uma notícia que mudou o tom da investigação. O sangue encontrado no travesseiro e no cobertor arrastado até a cozinha era, sem dúvida, de Brianna. A confirmação caiu como um peso para a família e a polícia,
porque mostrava que algo violento tinha acontecido naquela sala. Não era mais só um caso de alguém que podia ter saído por conta própria. A presença do sangue aumentava a urgência e o medo de que o pior pudesse estar por vir. Isso deu um novo gás às equipes de busca, que agora sabiam que estavam correndo contra o tempo. Com poucos dias de investigação e sem pistas claras sobre o que aconteceu com Brianna, a polícia decidiu ampliar o olhar. Eles começaram a revisar crimes recentes na região que pudessem ter algum padrão parecido. O que encontraram foi preocupante. Em 22 de outubro de 2007, uma universitária foi atacada e abusada sexualmente no estacionamento da Universidade de Nevada, bem perto de onde Brianna desapareceu. Menos de um mês depois, em 13 de novembro, outra estudante, de 21 anos, passou por uma situação assustadora no estacionamento do Bloco 400 da College Drive, a cerca de 7 quilômetros da casa de Hunter. Ela foi agarrada por um homem, mas conseguiu gritar e lutar. O agressor a chutou com força e fugiu quando viu que não ia conseguir dominá-la. Já em 16 de dezembro, um caso ainda mais grave. Uma jovem foi sequestrada na área de North Virginia, desmaiou ao ser estrangulada, foi abusada dentro de uma caminhonete e depois largada de volta na frente de casa. O homem ficou com a roupa íntima dela, um detalhe que chamou a atenção dos investigadores. A vítima do ataque de dezembro conseguiu dar uma descrição do agressor. Ela disse que ele usava uma camisa vermelha com decote azul e calças esportivas largas. Tinha uma tatuagem no peito, visível pela abertura da camisa, e algo curioso. Havia um sapato de bebê pendurado no retrovisor do veículo, uma picape Toyota Tacoma antiga. Essas informações eram pedaços de um quebra-cabeça que a polícia começou a montar com cuidado. O que realmente conectou esses casos foi o trabalho da perícia. O DNA masculino achado na maçaneta da porta dos fundos da casa de Hunter e no travesseiro de Brianna foi testado e mostrou algo impressionante. Era o mesmo DNA encontrado nas cenas dos ataques de outubro e dezembro. Isso significava que a pessoa que levou Brianna não era um criminoso qualquer. Era alguém que já estava agindo na região, um possível criminoso em série que atacava mulheres jovens. A descoberta mudou tudo, transformando o caso de um desaparecimento isolado em uma caçada por um predador perigoso. No dia 29 de janeiro, a polícia decidiu tornar isso público. Eles divulgaram um retrato falado baseado nas descrições das vítimas. Um homem branco, entre 28 e 40 anos, com mais de 1,68 metros de altura, corpo forte mas não muito musculoso, barba ou cavanhaque, e que dirigia uma picape ou SUV. Não era uma imagem perfeita, mas era o melhor que tinham para alertar a população. A notícia caiu como uma bomba em Reno. A ideia de que um estuprador em série estava solta deixou todo mundo em alerta, especialmente as mulheres, que passaram a ter medo de andar sozinhas à noite. O pânico se espalhou rápido, e a pressão sobre a polícia para encontrar esse homem só aumentava. Na manhã de 15 de fevereiro de 2008, quase um mês após o desaparecimento de Brianna, um trabalhador chamado Alberto Jimenez estava passando por um terreno vazio em uma área industrial de Reno, a cerca de 13 quilômetros da casa de Kate Hunter. Era um lugar isolado, perto da South McCarran Boulevard, cheio de mato e entulho. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Um par de meias laranjas brilhantes aparecendo sob uma árvore de Natal velha, jogada ali como lixo. Curioso, ele se aproximou para olhar melhor e logo percebeu que não era só um monte de coisas descartadas. Havia um corpo. Chocado, Alberto ligou para a polícia na mesma hora, sem saber que estava prestes a dar um fim a semanas de incerteza. Quando os policiais chegaram, confirmaram o que todos temiam: o corpo era de Brianna Dennison. O rosto dela estava tão afetado pela decomposição e pela ação de animais que era impossível reconhecê-la só olhando, mas outros sinais, como as roupas e a estrutura do corpo, ajudaram na identificação. A neve que cobria o chão tinha ajudado a preservar o corpo, mantendo-o em um estado que permitiu aos investigadores coletar evidências importantes. A notícia foi um golpe duro para a família e para a comunidade que ainda tinha esperança de encontrá-la viva. A cena onde Brianna foi encontrada contava uma história triste e violenta. O braço direito dela estava ferido, com marcas visíveis, enquanto o esquerdo estava levantado acima da cabeça, como se tivesse ficado naquela posição por acidente. Sob a coxa direita, os policiais acharam duas calcinhas, uma rosa simples e outra preta com desenho do Pink Panther. O corpo estava parcialmente coberto por uma vala rasa, com a árvore de Natal jogada por cima, como uma tentativa de esconder o que tinha acontecido. Tudo ali parecia improvisado, mas ao mesmo tempo calculado para dificultar a descoberta. A autópsia, feita pela médica legista doutora Ellen Clark, trouxe respostas dolorosas. Brianna morreu por estrangulamento,
provavelmente com um cordão fino. Os sinais apontavam para a calcinha rosa encontrada no local como a arma usada. O exame também mostrou que ela sofreu abuso sexual antes de morrer. A médica notou que o travesseiro encontrado na casa de Hunter, com marcas de mordida e sangue, podia ter sido usado para sufocá-la no início, talvez para deixá-la desacordada antes de ser levada. Cada detalhe reforçava a brutalidade do que tinha acontecido. Os investigadores coletaram mais pistas no terreno. O DNA masculino encontrado nas duas calcinhas era o mesmo já identificado na maçaneta da porta dos fundos e no travesseiro da casa. Isso confirmava que a pessoa que a levou da sala era a mesma que a deixou ali. Mas havia algo inesperado. Também acharam um DNA feminino que não era de Brianna. Não sabiam de quem era ou como tinha chegado ali. Podia ser de outra vítima ou até uma tentativa de confundir a polícia. 2 dias depois, em 17 de fevereiro, amigos e familiares foram ao local para um memorial simples, deixando flores e ursos de pelúcia ao redor da árvore, uma forma de homenagear Brianna e lidar com a dor. Mesmo com a descoberta do corpo, a polícia não parou. Nos meses seguintes, o esforço para encontrar o responsável continuou intenso. Mais de 700 homens da região se ofereceram para fazer testes de DNA voluntários, na esperança de eliminar suspeitas ou dar uma pista concreta. Ao mesmo tempo, a central de denúncias recebia um volume impressionante, cerca de 13 mil ligações com dicas, relatos e palpites. Apesar disso, nenhum suspeito claro apareceu, e a investigação parecia bater em paredes invisíveis. O caso ganhou os holofotes nacionais no dia 2 de fevereiro, quando foi exibido no programa America's Most Wanted. A exposição trouxe mais atenção e apoio, mas também pressão para resolver o mistério. Enquanto isso, a comunidade de Reno se uniu de novo, dessa vez para arrecadar dinheiro. Eles juntaram fundos para processar 3.000 amostras de DNA que estavam atrasadas no laboratório estadual, torcendo para que alguma delas trouxesse uma resposta. Infelizmente, mesmo com esse esforço, os resultados não apontaram para ninguém. Uma das pistas que intrigava a polícia era sobre as calcinhas encontradas com o corpo. A rosa, segundo Kate Hunter, pertencia a ela, mas Hunter não tinha percebido que estava faltando até a polícia perguntar. Isso sugeria que o responsável podia ter entrado na casa antes ou mexido nas coisas dela sem que ninguém notasse. Já a calcinha preta, com o desenho do Pink Panther, era um mistério total. Ninguém sabia de onde tinha vindo ou como acabou ali. Essas peças de roupa viraram um ponto central na investigação, mas, por enquanto, só aumentavam as perguntas sem trazer respostas. Quase 10 meses depois do crime, em 1º de novembro de 2008, uma ligação mudou o rumo da investigação. Uma mulher, que não quis se identificar, telefonou para a polícia com uma informação que parecia promissora. Ela disse que o namorado de uma amiga, um homem chamado James Biella, de 27 anos, estava agindo de forma estranha desde o início do ano. Segundo ela, ele se encaixava na descrição do retrato falado divulgado meses antes e tinha um comportamento que levantava suspeitas. Era a primeira vez que um nome específico aparecia com tanta força. 5 dias depois, em 6 de novembro, os investigadores decidiram agir. Ligaram para Biella para fazer algumas perguntas iniciais. A reação dele foi curiosa. Ele respondeu ao telefone, mas não perguntou por que a polícia estava entrando em contato, algo que a maioria das pessoas faria por instinto. Esse silêncio frio deixou os detetives com a pulga atrás da orelha. No dia seguinte, 7 de novembro, eles foram atrás dele pessoalmente. Encontraram Biella em Sparks, uma cidade vizinha a Reno, e o abordaram cara a cara. Pediram uma amostra de DNA, mas ele recusou na hora, algo que podia fazer legalmente, já que a polícia não tinha um mandado. Durante a conversa, ele mal olhava nos olhos dos investigadores e parecia visivelmente nervoso, mexendo as mãos e evitando respostas diretas. O que mais chamou a atenção foi que o jeito dele, altura, corpo, traços, batia com o que as vítimas dos outros ataques tinham descrito. Pela primeira vez, a polícia sentiu que podia estar perto de algo grande. James Michael Biella nasceu em 29 de junho de 1981, em Chicago, uma cidade grande e agitada nos Estados Unidos. Aos 9 anos, ele e a família deixaram Illinois para trás e se mudaram para Reno, Nevada, buscando uma vida nova na região oeste. A mudança marcou o começo de uma fase diferente para ele, mas não necessariamente mais fácil, já que o ambiente em que cresceu tinha suas próprias sombras. A infância de Biella foi longe de ser tranquila. Ele cresceu em uma casa cheia de tensão, onde o pai, um homem com problemas com álcool,
Frequentemente perdia o controle e batia na mãe. Essas cenas de violência deixaram marcas profundas, e o clima em casa era pesado. Na escola, ele não era exatamente o aluno mais querido. Os colegas o viam como um valentão, alguém que usava a força ou a intimidação para se impor, o que já dava sinais de um temperamento difícil desde cedo. Depois de terminar o ensino médio, Biela tentou encontrar um rumo na vida. Ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, uma escolha que prometia disciplina e estrutura. Mas essa experiência não durou muito. Em 2001, ele foi expulso por uso de drogas, um problema que acabou com sua carreira militar antes mesmo de ela decolar. De volta à vida civil, os problemas continuaram. Em 2002, aos 21 anos, ele foi preso depois de ameaçar uma ex-namorada com uma faca enquanto estava bêbado. No ano seguinte, em 2003, confessou o que fez diante de um juiz, mas a punição foi leve. Recebeu apenas aconselhamento e uma ordem de restrição para ficar longe dela, sem passar tempo na cadeia. Na época em que a investigação sobre Brianna estava acontecendo, Biela vivia em Sparks, uma cidade pequena a leste de Reno. Ele dividia a vida com a namorada, Carlene Armon, e o filho deles, um menino de 4 anos. Para ganhar a vida, trabalhava como encanador, consertando canos e fazendo serviços manuais. Além disso, dava aulas de artes marciais para crianças e adolescentes em uma academia local, onde tinha uma faixa azul, um nível intermediário que mostrava certo esforço na prática. Apesar de parecer uma vida comum por fora, quem o conhecia começava a perceber que nem tudo estava bem. Depois da ligação anônima que apontou James Biela como suspeito, a polícia decidiu cavar mais fundo. Em 12 de novembro de 2008, os investigadores foram até Carlene Armon, a namorada dele, para entender melhor quem ele era e o que estava acontecendo na vida dele. Carlene abriu o jogo sobre o relacionamento deles, que não era nada estável. Ela contou que Biela passava longos períodos fora de casa, às vezes sem dar muitas explicações. Em 2008, por exemplo, ele tinha ido trabalhar em Washington de março a setembro, ficando meses longe dela e do filho. Quando voltou, trouxe uma mudança curiosa. Vendeu sua picape Toyota Tacoma, um modelo antigo que uma das vítimas de ataques anteriores tinha mencionado, e apareceu com outro carro. Esse detalhe fez os policiais prestarem ainda mais atenção. Durante a conversa, Carlene revelou algo que deixou os investigadores intrigados. Ela disse que, certa vez, encontrou 2 calcinhas no carro de Biela, roupas que não eram dela nem de ninguém que ela conhecia. Quando perguntou sobre isso, ele deu uma explicação esquisita. Disse que tinha pegado as peças em uma lavanderia pública, como se fosse algo normal. Carlene não acreditou muito, mas também não insistiu na época. Agora, com a polícia ali, essa história parecia suspeita demais para ser só uma coincidência. A entrevista deu à polícia uma chance de avançar. Carlene, querendo ajudar, concordou em fornecer o DNA do filho de 4 anos que tinha com Biela. No dia 25 de novembro, os resultados chegaram. O DNA do menino mostrava uma compatibilidade parcial com o DNA masculino encontrado na casa de Hunter e no local onde Brianna foi achada. Isso não provava que Biela era o responsável, mas indicava que o criminoso era alguém muito próximo na família dele, e ele era o principal candidato. Era o tipo de pista que os investigadores estavam esperando há meses. No mesmo dia, 25 de novembro, a polícia agiu rápido. Eles encontraram Biela em Sparks, enquanto ele pegava o filho na creche. Sem perder tempo, o prenderam ali mesmo, na frente de outras mães e funcionários surpresos. Como ele tinha recusado dar DNA antes, os detetives conseguiram um mandado judicial para obrigá-lo a fornecer a amostra. Agora, com ele sob custódia e o DNA em mãos, a investigação estava prestes a dar um grande salto. O cerco começava a se fechar. O julgamento de James Biela começou em 12 de maio de 2010, no Tribunal de Reno. O júri, formado por 8 mulheres e 6 homens, ouviu as acusações graves contra ele: sequestro, agressão sexual e assassinato no caso de Brianna, além de outros ataques ligados a ele. A sala estava cheia de tensão, com a família de Brianna e curiosos acompanhando cada palavra. Era o momento que todos esperavam para saber a verdade. A promotoria trouxe provas pesadas. O DNA de Biela foi encontrado em vários lugares: na maçaneta da porta dos fundos da casa de Hunter, nas calcinhas achadas com o corpo de Brianna e no próprio corpo dela. Além disso, registros do celular dele mostraram que ele esteve nas áreas dos crimes nas datas certas. No computador dele, acharam buscas estranhas por calcinhas sujas, algo que parecia conectar ele às roupas íntimas das vítimas.
2 mulheres que sobreviveram a ataques anteriores também foram ao tribunal e o apontaram como o homem que as atacou, reforçando o caso. A teoria da promotoria era clara. Eles disseram que Biela entrou na casa pela porta destrancada, viu Brianna dormindo no sofá e usou o travesseiro para sufocá-la até ela desmaiar. Depois, a levou na picape dele para uma área rural, abusou dela, estrangulou-a com a calcinha rosa de Caterhunter e jogou o corpo sob a árvore de Natal. Era uma sequência cruel, mas que fazia sentido com as pistas encontradas. A defesa tentou contra-atacar. Disseram que o DNA não era tão claro assim e que a infância dura de Biela, com um pai violento que batia na mãe, às vezes até algemando, chicoteando ela, podia explicar seu jeito. Falaram que a mídia tinha influenciado o caso, tornando ele um alvo fácil, e pediram pena leve, mostrando fotos dele como pai carinhoso e trabalhador dedicado. Mas o argumento não convenceu muito. Outras pessoas foram chamadas para falar. Colegas de trabalho disseram que, em 2007, o humor dele mudou bastante, ficando mais fechado e irritado. Curiosamente, ele largou o emprego de repente em 15 de fevereiro de 2008, bem no dia em que o corpo de Brianna foi encontrado. Carlene confirmou que o namoro deles estava indo de mal a pior, e ele não tinha como provar onde estava nas noites dos crimes. O chefe dele lembrou de um comentário frio que Biela fez sobre Brianna. Ela provavelmente mereceu. Tudo isso pesou contra ele. No dia 27 de maio, depois de 9 horas discutindo, o júri deu o veredicto, culpado em todas as acusações, sem nenhuma dúvida. Em 2 de junho, o juiz anunciou a sentença: morte por injeção letal pelo assassinato de Brianna. Em 30 de julho, adicionaram 4 prisões perpétuas pelos outros ataques, com chance de sair depois de 36 anos, mas a pena de morte era o foco. A justiça tinha falado. Depois do julgamento, Biela não desistiu de lutar pela liberdade. Em 2016, e depois em 2019, seus advogados pediram um novo julgamento, alegando falhas no processo. Mas a Suprema Corte de Nevada analisou tudo, as provas de DNA, os testemunhos, os registros, e decidiu que o caso era sólido. As apelações foram negadas, mantendo a sentença original. Para os juízes, não havia erro, as evidências eram fortes demais para deixar dúvidas.